A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para fazermos a terceira aula do nosso curso de formação de professor de escola bíblica dominical e hoje nós trabalharemos uma aula teórico-prática, onde nós iremos trabalhar todo o contexto comportamental do docente, do professor na sala de aula. E aqui nós estaremos taxiando em alguns mandamentos, algumas posturas que o professor ele deve adotar, certo? E também trabalharemos em externo alguns contextos onde nós estaremos vendo o que é que a gente pode levar para a nossa sala de aula, certo? Então, me permita só abrir o material aqui e vamos dar continuidade. O perfil, deveres e preparo do professor da escola bíblica dominical. Temos aqui um fragmento de uma frase do qual nós veremos e os seus 10 mandamentos. E Romanos 12, 7 vai dizer, se é ensinar, então que haja dedicação. Então, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação, conforme o livro de Romanos, que nós lemos, a carta de Paulo aos Romanos. A maior responsabilidade e privilégio de um homem e de uma mulher aqui na terra é ensinar a palavra de Deus. Disto trata-se indubitavelmente do professor de escola dominical. Então, vamos traçar um pouquinho sobre o perfil, tá? Este perfil do professor de escola bíblica dominical. O que é que o professor de escola bíblica dominical ele tem que ter para ter um ótimo perfil e se destacar na sua sala de aula? Bom, neste primeiro momento, é necessário entender o que é perfil, tá? Eu estou olhando aqui porque eu estou na tela do computador e na tela do computador o material está bem exposto. Veja bem, perfil é um conjunto de traços, habilidades que tornam alguém apto para determinado posto, tá? Então, posto, encargo, responsabilidade. Então, são essas habilidades, encargos ou responsabilidades, são estas habilidades que vai fazer com que a pessoa ela seja apta a ensinar, tá? Existe o que nós trabalhamos na aula anterior sobre o dom de ensinar. Existem aquelas pessoas que têm um dom que gosta, que faz por amor, e isso torna aquela pessoa um pouquinho diferente das outras, porque ela vai buscar fazer com excelência. Mas vamos traçar aqui algumas características do perfil de um professor de escola bíblica dominical, conforme a Bíblia ela vai nos ensinar e conforme nós iremos ver no nosso material. Então vejamos aqui. Primeiro, o professor ele tem que ter uma boa reputação. É inadmissível um professor de escola bíblica dominical ele ter históricos e escândalos, tá? Isso é prejudicial para a imagem do professor, uma vez que ele precisa ser exemplo na sala de aula e ser exemplo na igreja, tá? Então, Atos 6 e 3 vai dizer o seguinte, boa reputação, vai falar de boa reputação. No grego, é martireu, tá? O martireum, que significa ser testemunha, testemunhar, ter boa fama de honesto, ser alguém de que se fala bem, então dar testemunho, obter bom testemunho. Percebam que nossa vida, ela está permeada num contexto de bons testemunhos, tá? Isso não é só na sala de aula, não é só na condição de professor, mas na condição de cristão, de cidadão, onde nós temos que brilhar sobre esta terra. Brilhando sobre esta terra, nós precisaremos aqui trabalhar de forma que não venhamos estar em falta diante dos homens. Ser cheio do Espírito Santo, conforme Efésios 5 e 18. Precisamos estar cheios, revestidos do Espírito Santo. Por quê? Na sala de aula também existe o fato de termos que lidar com
algumas questões espirituais. Na sala de aula, o professor é procurado para orar pelas pessoas. E é um dos mandamentos, tem que orar por seus alunos, tá? Um dos 10 mandamentos que nós vimos aqui. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ah, professor, eu vou ter que pular, marchar na sala de aula. Não necessariamente. O que nós temos que fazer é apenas estar em comunhão com Cristo, atento e com um bom talento de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, o professor, ele precisa ser uma pessoa cheia de fé. Se não houver a fé no que você está ensinando, nos métodos que você está aprendendo, nas questões que você está trazendo para a sua turma, então, se não houver a fé, jamais você vai se destacar na sala de aula. Então, tá lá, Atos 6 e 5, a palavra fé no grego vem pistis, significa persuasão, crença, convicção. Você tem que ter convicção do que você está ensinando, do que você está pregando, propagando, tá? Então, existe esta necessidade de você ter a convicção do que você está fazendo. 4, tem que ser dedicado ao ensino. Se não houver dedicação por parte do professor, infelizmente, este professor ele não vai se destacar. Por quê? Primeiro ponto, se ele não se dedicar, ele não vai trazer um ensino de qualidade. Se ele não trouxer um ensino de qualidade, ele vai fadigar os seus alunos. Se ele fadigar os seus alunos, na próxima aula, infelizmente, ele não vai estar presente. Aquele aluno vai dizer, oxe, não gosto do professor, não gosto da aula dele, é chato, até diante. Então, por quê? Porque o professor não foi dedicado ao ensino. Ele não trouxe o melhor método, ele não fez o que a gente chama na psicopedagogia, uma anamnese do seu aluno, ele não identificou algumas limitações, ele não fez a triagem pessoal para saber se ele estava ensinando correto, se ele precisaria reavaliar sua postura. Então, esta dedicação em falta, infelizmente, implica drasticamente na sua forma de ensino, tá? Então, continuando aqui, temos também o dever, certo? O deveres do professor. Um dos pontos aqui é o dever. Aquilo que é moralmente obrigado a fazer por força da lei divina, tá? Da lei natural ou de legislação humana. Então vejamos aqui, vamos taxiar nesses 5 pontos. É dever do professor, certo? Conforme toda escola, ela tem um superintendente, no caso a escola secular tem um diretor. Logo após o diretor vem os coordenadores, certo? Secretário, coordenadores. Existe uma hierarquia. Na escola bíblica dominical não é diferente, tá? Na escola bíblica dominical existe o superintendente, que é aquele que faz o quê? Que auxilia todos os professores, tá? Que trabalha, se preocupa com o professor e com o aluno. Ele se preocupa com a formação continuada do professor, o aperfeiçoamento do seu ensino, o aumento da qualidade do ensino da escola bíblica dominical. Então, é algo bem organizado e que precisamos, tá, trabalhar de forma linear e toda amarrada. Então, se você está ministrando aula e dentro do ministério que você faz parte não existe uma organização tal como um departamento de ensino, é necessário rever isto, tá? Então, é necessário elevar ou nomear esta pessoa para que esta pessoa ela venha única e exclusivamente se dedicar, tá certo? Se dedicar a esses 5 pontos que nós vamos trabalhar. O professor, é dever do professor fazer o quê? O preparo das lições. Não existe, não tem como o professor ir para a sala de aula, fazendo o que nós trabalhamos ontem na aula presencial, pegando a sua aula e preparando sábado à noite. Domingo você vai com um acúmulo de informações que vai pesar drasticamente, tá?
E aí é necessário você estar ali atuando e trazendo uma boa qualidade de ensino. Mas como se você não teve tempo para degustar os conteúdos, os tópicos, que embora são curtos, existe um contexto enorme. 2. O professor ele precisa ser pontual. É dever do professor ser pontual. Jamais chegue na sua sala de aula para ministrar, você estando na linha de frente, jamais chegue atrasado. Não deixe os seus alunos esperarem por você. Pelo contrário, chegue cedo, organize sua sala de aula, trabalhe de forma que seu aluno, quando chega, ele se sinta bem, tá? Então, você vai organizar, você vai preparar, se você trouxe material extra, organiza direitinho, coloca por sobre seu birô, a mesa, seja lá onde você estiver ministrando. Se for o caso de distribuir, você queira já adiantar, coloca sobre a cadeira de cada um uma cópia do texto que você for levar, que é um dos métodos que a gente pode utilizar externo à lição. Então, organize sua sala, chegue cedo, tá? Seja pontual. Não permita que os seus alunos esperem por você, porque quando você chegar, você vai ter que fazer tudo isso mais um pouco do que eu falei, e isso vai embora já dentro do tempo de aula que você tem para aplicar. Lembre-se, são 2 horinhas ali de manhã, do qual você precisa trabalhar direitinho, e se você não trabalhar direito a sua aula direitinho, dentro de uma cronologia, infelizmente você não vai atingir o fim desta lição, tá? Vai ficar aquela lição aplicada de forma que não atendeu todas as expectativas, certo? Então vamos lá. Terceiro, visitar os alunos. É papel do professor dar assistência a seus alunos. Se o seu aluno ele não veio naquele momento, vá lá, visite, marque uma visita no contexto evangelístico, tá? E na campanha, vamos fazer uma visita ao irmão, junta a turma. A escola bíblica dominical está indo visitar. Então, irmão, nós viemos fazer uma visita, nós sentimos a sua falta. Tem até que tomar cuidado com o que se fala na hora da visita, para que não venha chocar. Porque aquela pessoa certamente tem problemas pessoais que o impediu de estar ali. Ou chegou tarde do trabalho, ou está muito cansado. Então, tem alguns fatores do qual é chato para a pessoa ter que ficar justificando por respeito, quando na verdade você precisa ser sábio para saber abordar e fazer com que aquela pessoa se sinta útil na sala de aula, certo? Então, vamos trabalhando isso aqui, que isso é importante. Orar pela classe. Foi o que eu falei lá atrás, o fato do professor orar por seus alunos, certo? Ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ele tem que buscar a palavra, estudar bem, ele tem que ter essa comunhão, ele tem que orar por seus alunos. Nunca inicie uma escola bíblica dominical sem oração. Nunca termine uma escola bíblica dominical sem oração. Salvo o contrário, você está quebrando um certo protocolo que dentro da lei divina, olha lá em cima, dentro da lei divina, do curso natural e dentro dessa legislação humana, permeia um certo controle, uma liturgia da administração de uma escola bíblica dominical, tá? Ponto 5 é frequentar a reunião dos professores. Existe aqui o seguinte: nós, como professores, precisamos estar na presença dos nossos colegas, tá? E uma vez que nós estamos na presença de nossos colegas, fazendo as reuniões, nós aí passamos a planejar as nossas aulas, a atuar de forma que o trabalho, não só na congregação que você ensina, mas em todas as congregações do seu ministério, ele seja linear. E uma vez que o trabalho ele é linear, o que você aplica aqui, mesmo com a sua didática, vai ser o que o outro professor vai estar aplicando lá na outra congregação, embora que a lição ela já tenha esse processo. Mas nós precisamos, tá, estar alinhados com os outros professores. Então, façam reunião de professores, convoquem uma reunião com os professores, vamos lá, todos os professores de escola bíblica dominical,
elege o superintendente, que vai se preocupar com estas questões. Então ele vai nas salas de aula, ele convoca, vai trabalhar nesse controle, fazendo essa organização da escola bíblica dominical, assistenciando congregações, por exemplo, que ainda não tem. E aí ele vai se fazendo o quê? Uma projeção para que naquela congregação possa ser aberto, vai capacitando outro professor, tá? E nós estamos aqui para isso. O Seminário Teológico Bíblico tem se prontificado em capacitar e formar professores para isso, tá? Então esse curso aqui, ele vai fazer uma diferença enorme na vida dos nossos alunos e, ao mesmo tempo, professores. Porque a partir do momento que você vai estar encerrando esse curso e lá na formatura, você vai compor um rol de professores de escola bíblica dominical. Então você vai receber a habilitação pelo Seminário Teológico, que tem seu reconhecimento, tá? Então, dentro do meio ministerial, você vai ter a habilitação para ministrar aulas de escola bíblica dominical e discipulados, porque você já vai ter esses métodos para trabalhar na sala de aula. Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Existe o preparo, tá? Conforme nós estamos trabalhando aqui, preparo das lições. O que é o preparo? Para a gente entender. Preparo, ele é a instrução para o desenvolvimento de determinadas tarefas ou profissões. Então, existe toda aquela captação de informações, e a gente já faz a lição de escola bíblica segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São os 5 dias ali, 6 dias, onde nós precisamos captar todo o conhecimento interno e externo à lição. Então, existe todo um preparo. Eu, como professor, preciso preparar minha aula. Então, conforme nós lemos lá em Romanos 12, 7, se é ensinar que haja dedicação ao ensino. É inadmissível um professor assumir tal posição, e eu trouxe esta fala ontem na aula presencial, que existe um peso de responsabilidade sobre o professor, a partir do momento que você é visto, tá? Na igreja, como professor de escola bíblica dominical, já existe um peso de responsabilidade, que você pode ser indagado em alguns momentos no culto. E se você não estiver preparado, tá? E se você não estiver ali degustando a lição? E se você não estiver dentro do processo de preparo das suas aulas? Aí você vai ficar taxiando no nada, tentando arrumar palavras alegóricas para ter que explicar algo do qual você não tem conhecimento. Salvo o contrário, você vai ter que ser humilde o suficiente em dizer que naquele momento você não detém esta informação, mas se prontifica em ter que trazer para a igreja. Como já aconteceu muitas vezes comigo, com o pastor Mário, e todos aqueles que estão na linha de frente ministrando aulas, onde nós, no momento, nós não tivemos a informação, mas é papel do professor mediar o conhecimento. Lembre disso. Então, nós vamos aqui até o final do curso lembrar. Mas aí nós nos prontificamos em ter que pegar aquela aula e aquele assunto e levar posteriormente. Isso acontece até nas ministrações de doutrina, tá? Vem uma pergunta muito séria ali, do qual você vai, meu Deus do céu, eu não tenho a resposta aqui. E agora? Mas o professor não passa vergonha, porque é papel do professor mediar o conhecimento. Olha, eu não tenho essa informação agora e não quero ser inverídico na palavra do Senhor Jesus. Então eu me prontifico em procurar o melhor meio de comunicação e levar esta informação a você, de forma clara, objetiva, que venha sanar a tua dúvida. Ponto. Resolveu tua questão, não te comprometesse com o processo. Então aqui existe algo nesse primeiro ponto que é importante. Existe o preparo espiritual, conforme nós falamos. Então o professor, como é que ele tem que se preparar? Oração, jejum, leitura, de forma sistemática, tá? O que é isto, professor? Como é que eu posso ler de forma sistemática? Nós precisamos ler a Bíblia enquanto professores da seguinte forma: dentro do campo geográfico, histórico, cultural, político e social. Então, vamos estudar sobre a história de Sansão, a nível de exemplo. Onde aconteceu, por que aconteceu, qual era a cultura da época, geograficamente, qual era o entorno
em que Sansão estava. Então tem todo um processo que é necessário, qual era a cultura da época, quem liderava politicamente falando, então quem tinha poder, quem foi que se incomodou e por que isso, tá? Então existe essa leitura bíblica sistemática, de forma que você vai organizar a sua Bíblia, ler o versículo, procurar a explicação, fazer a hermenêutica daquele versículo. Então tem todo um preparo bíblico espiritual na vida do professor. Então, 2 é o preparo teológico, tá? O preparo teológico, ele vem trazendo a ideia de manejar bem a palavra. Manejar bem a palavra. E aí entra o contexto de exegese bíblica, entra o contexto da teologia em si, elucidando na mente do professor o assunto a ser lido, tá? Então, esta ferramenta do qual nós temos alunos em processo de formação, no básico, no médio, no bacharel, iniciando o ano que vem, 2024, a partir de fevereiro, mestrado. Então, temos alunos que estão altamente dedicados no aprendizado teológico. E a teologia, ela está permeando toda a vida do cristão. Então, todo cristão tem curiosidade acerca das coisas de Deus. Todo cristão tem curiosidade de conhecer a Deus mais intimamente. Então, existe a partir desse momento que a gente esboça essa curiosidade, nós já estamos colocando a teologia em prática, tá? Porque nós vamos buscar meios para estar diante deste contexto. Então, vamos lá. Preparo secular. Eu não posso só estar tendo minhas competências a nível ministerial. Eu preciso ter um preparo secular. Eu preciso entender o que é que está acontecendo, tá, atualmente. Por que esse tema ele é citado na lição nos dias de hoje? O que é que está acontecendo na sociedade? Que tipo de perseguição a igreja está tendo no século XXI, que lá atrás ela já teve? Então, nós precisamos ter esse preparo secular, tá? E aqui fica expresso neste slide, onde foi colocado lá no grupo também, para que você possa procurar nesses textos bíblicos, tá? Onde fala sobre o preparo. O professor jamais ele pode negligenciar nenhum conhecimento. Então, todo conhecimento ele é válido e todo conhecimento ele é digno de ser trabalhado. Às vezes nosso aluno traz o conhecimento da sala de aula, do qual a gente fica, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto por esse lado. Mas é algo que é interessante analisar e você anota para você ir pesquisar depois. Então existe todo esse cuidado que você precisa ter, tá certo? Todo esse preparo secular. O ponto 4 vai falar sobre o preparo pedagógico. E aí é que está algo que a gente precisa trabalhar. Dinamizar a nossa aula. Então, dinamizando a nossa aula, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos trazer métodos, conforme está escrito no nosso slide aqui, tá? Métodos de ensinos variados. Nós vamos, que eu falei, a dinâmica. Nós vamos usar, se for o caso, trazer fragmentos de livros, textos. Vamos trabalhar uma dinâmica em grupo, fazer com que os alunos eles se aproximem um do outro. Então, existe a questão pedagógica da atuação do professor de escola bíblica dominical. Então, uma vez que a gente trabalha de forma pedagógica, nossa aula ela é diferente, ela não é cansativa, tá? Então, se mexa na sua sala de aula, não fique paradão aqui, você chegue perto de um aluno, você seja mais lúdico em alguns momentos, quando for oportuno. Então, dinamize o seu ensino, vá envolvendo os seus alunos com a sua aula, com a sua metodologia, e aí você vai fazer o quê? Você vai se diferenciar, tá? A sua aula ela vai ser melhor, tá? Você vai ser mais procurado, a sua sala de aula vai estar mais cheia, certo? Olha que interessante, vamos entrar aqui nos 10 mandamentos do professor da escola bíblica dominical. Primeiro deles, amar a palavra de Deus ao ponto de estudá-la com afinco e constância. Existe a necessidade de estudarmos a palavra do Senhor Jesus com afinco e constância. Estudar com afinco
é dar a devida importância que a palavra precisa ter. E com constância é que não quer dizer que eu vou pegar a Bíblia hoje, esquecer ela amanhã, pegar depois de amanhã, esquecer depois. Não, é algo constante, sistemático, que a gente viu lá atrás. Então existe a necessidade de amar essa palavra, se torne íntimo da palavra de Deus, tá bom? 2. Reconhecer o valor da educação religiosa e ter mais autoestima, a missão do educador. Mature a ideia. Pense comigo. Mature a ideia de estar na sua condição de professor. Mature essa ideia, tá? Reconheça esse valor que tem a educação religiosa, tem sua importância na sociedade. Eu tenho o meu papel, que é primordial, ensinar, tá? Na igreja, ensinar pessoas, quebrar paradigmas, quebrar uma linha de entendimento que está na mente das pessoas que estão pegando aí fora e estão com a mente um pouquinho confusa, certo? Então tem todo esse cuidado, irmão, que nós precisamos manter e quebrar essas linhas de entendimento que vêm totalmente avessa à palavra do Senhor Jesus, avessa que a gente está ensinando na sala de aula, tá? 3. Está sempre preparado para ensinar a Bíblia na classe. Vamos lá. Digamos que em algum momento aconteceu imprevistos e você não pôde trazer o seu material que tu preparou, o notebook deu problema, o datashow não quis pegar, alguma coisa do tipo. E agora? Você vai cancelar a tua aula? Não, domingo que vem a gente refaz. Ou você vai pegar a lição e vai fazer igual aqueles professores copistas. É ler o que está na lição e ficar por isso mesmo. Ou ludibriar o seu aluno, ler o que está na lição, traz aquele comentário xoxo do que você leu e pronto, eu dei minha aula. Não, não pode, tá? Nós temos sempre que estar bem preparados para ensinar a Bíblia na classe. Então, se meus recursos que eu preparei, eles não foram aplicados, eu preciso ter o plano B. Eu preciso ter de stand-by a minha segunda rota, tá? Ou a rota alternativa. E aí você, se houver o problema, você recalcula a sua rota, mas não deixa de atingir a tua finalidade do teu trabalho, tá bom? Então, esse mandamento de número 3, ele é primordial a nós, como professores de escola bíblica dominical. Aí tem o 4, estar sempre em dia com os novos métodos de ensino e procurar renová-los quando necessário. Deixa eu trazer aqui algo importante para vocês. Atualmente, na verdade, há muitos anos, já vem se estudando essa metodologia, essa necessidade que o professor precisa ter, professor de ensino secular, e fez-se extensiva a maior agência educadora religiosa do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. O professor, ele precisa ter competência socioemocional. Ele precisa estar diante da sua classe de forma competente, tendo seus métodos de forma social para atender a sociedade, mas também criando métodos emocionais, que não vai implicar nele como professor, nem no seu aluno, tá? Então, essas competências socioemocionais vai permitir com que o professor seja melhor, tenha uma didática melhor, tenha um controle emocional de forma que permita com que seu aluno ele se sinta seguro, até muitas vezes para confidenciar alguns problemas. Então, esta nova onda, certo, é um novo método que tem sido aplicado no contexto atual. Agora, imagine se o professor não tem a decência nem a capacidade de estar diante da sala de aula para aprender estes métodos, desenvolver estes métodos e aplicar na sua sala. E aí, o que seria de nós, alunos, uma vez que nós viéssemos entrar numa sala de aula e teríamos aquele professor tradicionalista ou tradicional, tá? Dentro do seu método tradicionalista. Só ler e ponto, tá?
Então, existe essa competência socioemocional que nos pede para que nós possamos melhorar e aperfeiçoar nosso trabalho. 5. Dar instrução sem querer, sem esquecer da educação. Isto é, transmitir conhecimento ao mesmo tempo, formar o caráter. Formar esse caráter do aluno é um desafio ao professor. Por quê? Eu até trouxe na sala de aula um comentário bem interessante. Vejam bem. O professor, muitas vezes, ele tem aquele aluno que tá lá, levanta a mãozinha, professor, aqui, aí quer falar, aí fala, certo? Aí você vai, amém, escuta, tal. Daqui a pouco você cita o próximo tópico, um assunto, ou o próximo parágrafo, professor, aqui. Aí fica querendo contribuir de 10 em 10 segundos, de 1 em 1 minuto na sala de aula. Isso se torna um pouco inconveniente. Mas se você não tiver a educação para instruir a todos e não infligir aquele que está ali e se moldar o seu caráter, se você não tiver esta habilidade, você vai constrangê-lo, você vai constranger a sua turma e você vai passar um papel de autoritário. Só eu quem detenho o conhecimento. Isso aí era uma visão tradicionalista, tá? Então essa visão tradicionalista não existe mais no contexto educacional atual, porque tem as suas falhas. O aluno muitas vezes vai para a sala de aula, aprender a lição da escola bíblica, na verdade, analisar a sua metodologia, a sua didática de aplicação, porque durante a semana ele já leu e com certeza, quero crer que ele já assistiu alguns aí professores de plantão nas plataformas digitais, dando instrução a eles, tá? Então ele não vai mais para a sala de aula achando depositando no professor todas as expectativas, quando na verdade ele já vai ciente do que ele está, do que vai ser trabalhado na sala de aula. E ali ele vai querendo dar a sua parcela e contribuição. E uma vez que ele faz isso, você precisa ter essa educação e moldar o seu caráter, tá bom? Amar o aluno como seu próprio filho. Então, o mandamento 6 é importantíssimo porque quando você ama como seu próprio filho, dá saudade quando ele falta. E aí você já fica preocupado. O que foi que aconteceu? Ele não veio. Vamos fazer a visita. Foi o que nós vimos lá atrás. Vamos fazer a visita. É o dever do professor, tá? O 7 vai dizer o seguinte: saber que o aluno tem uma personalidade que merece respeito e uma vida cristã em desenvolvimento. Então jamais eu posso suprimir aquela vida, aquele crescimento cristão, tá? Aquele desenvolvimento da vida cristã do nosso aluno. Jamais posso suprimir. Eu posso ser professor de escola bíblica dominical. Eu posso estar ali na condição de um exemplo para aquele aluno, aquela aluna, aquela criança, aquele senhor, aquela senhora. Mas o que eu jamais posso fazer é me colocar na condição de santo como Deus é santo. Jamais. Então eu não sou perfeito. Eu vou receber elogios? Vou. Eu preciso trabalhar estes elogios. Uma vez que eu trabalho esses elogios, eu não vou alimentar um ego. Não alimentando o ego, eu não venho suplantar o processo de desenvolvimento do meu aluno, tá bom? Então jamais eu vou infligir esse princípio e é um mandamento do professor, que ele precisa saber que ele tem um aluno que precisa de respeito, que merece, na verdade, respeito. 8. Amar a igreja da qual é membro, prestigiando com sua presença e contribuindo suas programações e suas promoções. Aqui eu quero colocar você no contexto prático. Você já pensou, você é professor de escola bíblica dominical. Aí você tem uma oportunidade em pleno domingo à noite, você já está durante o dia trabalhando. Você deu aula de manhã, você foi evangelizar à tarde, você está no culto à noite. Aí você chega no culto à noite e você vem cobrar que na terça-feira tem doutrina e que é para a igreja estar presente. Quando chega na terça-feira, cadê o professor? Isso pesa, irmãos. Então eu tenho que amar a igreja, eu tenho que estar engajado, tá? Nos cultos da semana, no culto do domingo principalmente, mas eu tenho que estar presente. Porque a partir do momento que eu estou presente, eu continuo sendo exemplo. E continuando sendo exemplo do meu aluno, a tendência dele é melhorar a cada dia, uma vez que ele me vê como exemplo, estando todos os dias na escola bíblica dominical e nos cultos da igreja.
tá? Então eu preciso da minha parcela de contribuição. E outra, meu pastor, ele vai contar comigo. O meu diácono vai contar comigo. Os membros vão contar comigo, tá? Porque num momento desse, eu não compete a mim ir para a igreja apenas para cumprir a escala. Certo que existe algumas questões do qual precisamos analisar, que é o quê? O fato de fatores maiores, tá? Que são trabalho, faculdade, enfim, que vai implicar um pouquinho, mas desde que esteja devidamente justificado, para que o seu aluno, a sua aluna não venha sentir a sua falta, nem sentir esse choque. O 10. O 9, na verdade, procurar em tudo ser exemplo digno de ser seguido pelos seus alunos. Eu acabei de falar isso aqui, linkado no mandamento de número 8, tá? Precisamos ser dignos da atenção e de ser seguido pelo nosso aluno. Por quê? Porque uma vez que nós nos colocamos na condição de exemplo, nosso aluno ele vai nos seguir, ele vai querer ser igual a mim. Então, eu tenho o pastor José Mário, pastor doutor José Mário, como minha referência, assim como todos os professores do Seminário Teológico Bíblos, do qual ele formou. Eu tenho meus conhecimentos acadêmicos externos, porque eu procurei evoluir intelectualmente, profissionalmente, no ensino, na modalidade secular e não apenas religiosa, mas aí eu procurei melhorar, até porque as minhas aptidões clamam por uma formação acadêmica do qual eu possa, cada dia, ministrar as minhas aulas na igreja e na sociedade, de forma que eu tenha a competência socioemocional e as habilidades intelectuais para isso. Mas aí você pega os professores, por exemplo, têm suas referências. Nós, como alunos de escola bíblica dominical, temos o nosso professor como uma referência. Eu preciso ser igual a este professor. O interessante é que no meu tempo de escola bíblica dominical, eu era ali do grupo de varões, e um professor, quando ele ia ministrar, eu já durante a semana eu já vinha analisando, marcando os pontos primordiais da lição, e aí quando eu chegava na sala de aula, sincronizava com o que ele fazia. Por quê? A mesma metodologia que ele vinha aplicando na sala de aula, eu conseguia detectar, eu conseguia fazer para mim. E aí, na ausência dele, ele sempre dizia: Davidson, eu posso contar com você, porque você já conseguiu entender o caminhar da preparação da minha aula, você já conseguiu entender como é que a minha pessoa atua como professor. Então você tem essas habilidades para isso. E aí eu fui aprendendo, fui moldando o meu caráter, foi quando eu procurei aperfeiçoar meu conhecimento intelectual, pedagógico, por ser acadêmico, teológico no seminário, e hoje compondo o cargo de coordenador pedagógico, do qual eu me sinto muito honrado pelo a convite do nosso mestre, pastor doutor José Mário, e também o cargo de professor do seminário, tá? A exemplo, estamos aqui nós, na modalidade EAD, levando esse conteúdo de forma intelectual, de forma online, de forma à distância, nesta modalidade, mas com a qualidade de ensino, com a mesma qualidade de ensino do presencial, levando este trabalho para que você venha aperfeiçoar o teu conhecimento. Então, professor, o 10º mandamento é estudar sempre com o fim de aperfeiçoar-se para servir bem e melhor ao Senhor. Está aqui baseado nos 10 mandamentos, então foi a ideia do professor Luciano Lopes. Ele fez com base na ideia dos 10 mandamentos. Então, trouxe essa elucidação para os professores. Se você quiser, você anota isso, cola lá na sua escrivania, na sua bancada de estudo, para seguir esses 10 mandamentos à risca, tá? Então, isso aqui vai somar para você. Faça diferença. Seja um professor nota 10, tá? Então, peguemos aqui estes 10 mandamentos e me permita ir mais além do que nós trabalhamos lá na nossa sala de aula.
Na sala de aula, nós trabalhamos os mecanismos necessários a ser utilizados na sala de aula para melhor facilitar a tua aplicação, tá? Você vem lecionar na sala de aula, mas para que você não fique preso única e exclusivamente à lição, você tem a liberdade de levar uma apresentação em slide, prepara o teu PowerPoint lá, tudo bonitinho, coloca o data show, leva a apresentação, os pontos principais da tua lição, não pega muito texto para não ficar cansativo. Geralmente, quando eu aplico texto nas minhas apresentações, eu aplico mais aqueles textos que leva o professor, o aluno, a pesquisar, procurar a Bíblia. Então, eu coloco os livros, eu preciso que o irmão tal, o irmão e o jovem, e aí pegue, procura esse livro, esse, tá aqui. Aí eles vão acompanhando e aí a gente vai fazendo aquela leitura dinâmica, aquele rodízio, onde a gente vai aperfeiçoando e moldando o nosso conhecimento. A outra metodologia de trabalho que você pode adotar, apresentação de slide. Leva teu material, se for possível, em livros, textos impressos, cartaz, se for o caso, um quadro branco, se você quiser, compra aquele quadro branco, onde vem com um cavaletezinho que você bota em pé, e ali você faz o teu material. Existe uma coisinha que no meio acadêmico a gente usa muito para melhor aprender as nossas disciplinas, nossas cadeiras, que é o mapa mental. Esse mapa mental você vai pegando ali o ponto principal, o tema principal da tua lição, e aí você vai ligando aos tópicos, certo? Você ligando aos tópicos, você vai trabalhando de uma forma que seu aluno, ele vai entendendo de forma dinâmica. No final ele pede uma foto ali, tira tal, e aí ele vai elucidando melhor o assunto. Ele vai degustando, esmiuçando o assunto da lição, e no final você ganha pontos positivos porque você atingiu o seu fim, tá? Você pode pegar também, fazer uso da gamificação, né? Gamificação. Trabalhamos isso ontem na sala de aula também. A gamificação, onde você pode levar pequenos games. Todo mundo tem um celular. Até os idosos têm celular hoje. Então, até você pode usar o computador no data show lá, enfim. Mas levar jogos, palavras cruzadas, alguma coisa do tipo que venha estar ligado diretamente à tua lição, tá? Ao contexto da tua lição. Isso quebra um pouquinho aquele protocolo formal, culto da nossa lição, quebra, torna-se a sua aula mais dinâmica e você, como professor, você vai estar de forma que seus alunos eles venham aprender mais e mais, tá bom? Então você é colocado na condição do mediador do conhecimento, utilizando todos os métodos que são cabíveis. Cuidado com o que nós falamos ontem, a inteligência artificial é prejudicial, porque você coloca lá o que você quer, ele já dá para você tudo pronto e isso é perigoso, porque não foi algo que você criou, do qual você não vai saber se quando aplicado vai trazer pontos positivos ou negativos a você. Bom, então cuidado com isso. No mais, fica aqui em todo esse contexto que nós aprendemos na postura, dos mandamentos, do que o professor precisa fazer. Foi mais uma aula mais prática para você entender. As próximas aulas nós iremos apertar um pouquinho mais, porque iremos entrar dentro dos métodos pedagógicos, então vai apertar um pouquinho mais o professor, onde a gente vai buscar os conhecimentos que também já está na tua apostila, conhecimentos que vão melhorar o teu entendimento, como é que você vai fazer um projeto pedagógico, como é que você vai entender o que é a aplicação da pedagogia dentro do contexto educacional, enfim, você vai ter todo um conhecimento pedagógico que você vai desenvolver. Até então, a gente aprendeu até aqui com essas 3 aulas. A importância do evangelismo, a importância da hermenêutica, a importância da teologia para você, professor, escola bíblica dominical, a importância da sua postura, a importância de você rever todo o teu conhecimento, de você atualizar teus métodos. Então, já são uma série de conhecimentos que nós estamos aprendendo até aqui, que está contribuindo positivamente para você desenvolver uma didática melhor, tá bom? Então, nas próximas aulas, iremos trazer uns conteúdos mais incisivos dentro do contexto pedagógico, tá? Então,
a metodologia pedagógica permeia também o professor de escola bíblica dominical. Que Deus os abençoe. Quero só avisar aqui que nós estamos marcando a presença do aluno quando você assiste essa aula e clica no joinha, tá? Clica aí no gostei, aquela mãozinha que está assim, ou melhor, está assim. Acredito que é assim que ela está nessa posição, tá bom? Então está aí abaixo do vídeo, você clica lá no gostei e aí a gente já marca a tua presença. Se possível, comenta no vídeo abaixo, mesmo que você possa fazer um elogio à aula maravilhosa ou uma dúvida, mas ali a gente marca a tua presença no culto, ou melhor, graças a Deus que seja um culto para a tua vida, para crescimento espiritual também, mas na aula online, tá bom? Porque até então, as aulas 1, 2 e 3, e 1 e 2, nós temos poucas pessoas que marcaram gostei. Eu tenho como ideia de que você não assistiu ainda essa aula. Então, faz isso. Vai lá, clica no joinha, bota o comentário para que a gente possa marcar a tua presença online, tá? Perceba que esse curso é sério, este é um trabalho sério e você precisa dar tamanha seriedade a ele, porque assim que você terminar este trabalho, você vai estar habilitado para ministrar as aulas, tá? De Escola Bíblica Dominical e também ministrar a formação de discipulado, tá? Discipular os novos congregados aí, para que eles possam descer as águas, certo? É uma missão muito grande e importantíssima e você é peça primordial para isso. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.